Sawadika, welcome to be my guest, and you're with me, Sochilin Priyankai. In today's episode, we will be looking at an exhibition called Mozambique Written by Wood. What is this exhibition about? We'll find out with our guest today. In today's episode, we are joined by Mr. Kamordino Mustafa Jetta, Mozambique's Shikelekedana artist. Welcome. Sawadika. Sawadika. Thank you for joining us today. First of all, let me ask you about the exhibition, which is Mozambique Written in Wood. Can you tell us a little bit more about that? Poderia contar-nos sobre a exibição Moçambique escreve em madeira. Que é a ideia sobre isso? O que vai acontecer? Bom, em primeiro lugar eu quero agradecer o convite e por estar aqui e representar os Shikelekedana. Moçambique escrito em madeira, ou Shikelekedana escrito em madeira, é uma forma de relatar o acontecimento, ou a vida dos moçambicanos, dia a dia dos moçambicanos. Essa foi um breve trecho do escritor moçambicano Nyakoto, que ele, quando visitou as peças feitas comigo, ele é um escritor e viu que pronto, eu também tenho minha maneira de escrever a arte em Shikelekedana em madeira. É mais ou menos isso. A moça se chama Nyakoto? O senhor chama-se Nyakoto, é um escritor moçambicano que ele também escreve livros, e ele, quando visita a exposição pela primeira vez em Maputo em 2003, ele deu o título como Moçambique escrito em madeira. Okay. So basically the word Mozambique written in wood is the quote of one of her name is writer. Her name is Nyakoto, and when she saw his work, and she said that this work can represent the daily life of Mozambicanos. So this is like the work that represents the society and how they live. I see. So he mentioned, like I also introduced him as a Shikelekedana artist. What is that exactly? Poderia explicar significado Shikelekedana. Ok, muito bom. Shikelekedana é toda a arte, todo o trabalho feito em madeira no sul de Moçambique, chamam de Shikelekedana. A partir da província de Gaza para Maputo, os rongas, os machanganos, e tudo feito com madeira, chamam de Shikelekedana. E o Shikelekedana inicialmente faziam também gamelas antes de se fazer obras de arte. Fazia cenas de vida, fazia-se gamelas, fazia-se colheres, que são utensílios que as pessoas usavam para comer nelas, e chamavam de Shikelekedana. Depois veio uma outra era que era os animais. As pessoas faziam os animais, que contavam história através de Shikelekedana, faziam animais, pessoas que iam ao rio buscar água e encontravam lá crocodilos, e faziam também crocodilos. Iam lá no rio, encontravam lá também hipopótamos, também foi uma fase que pronto, eles representavam hipopótamos. E todo aquele trabalho era chamado Shikelekedana até hoje. Depois veio outra fase do Shikelekedana, que é os prédios da cidade. As pessoas faziam pequenos prédios, faziam também palhotas, que são casas tradicionais, feitas de palha e caniço.
Também foi feito também em carros. E eu entrei nessa fase também dos carros já. Comecei a fazer os carros. Não sei se estou a ser muito... Okay, so tudo bem já. Okay, so basically the word Shikhelekadana is the meaning of this word is that is the artist who work with wood, Okay. who live in south of Mozambique, in the south of Mozambique, right? Okay. Okay, so everything made from wood, and it started with the work of like culinaries, like spoon and the thing that you use to eat and use in daily life, Okay. and that came to the word Shikhelekadana to be like more art, because this art is more showing about the life. I see. Yes, and more detail like that, and also have more detailed work like traditional house and cars. Okay, so those are artists. They can also create houses and cars as well by wood, or it's just like art pieces Yeah, like art this? pieces like this. I see. So is it a traditional art form? Actually, it's a traditional, pode chamar de traditional art. Sim, só que foi evoluindo já. Agora a forma de se fazer, o que está a acontecer agora é retratar a vida dos moçambicanos, o dia a dia dos moçambicanos com Shikhelekadana. Exactly. I see. So when you mentioned earlier that it's from the south, is it only you can find these type of artworks from the south of Mozambique, or it doesn't matter? Essa artista pode achar só no sul ou também no norte e entrar por todo o país? Não, só no sul. E esta arte no sul também surge no meu bairro, no bairro São Damaso, na Matola. E quem criou foi eu mesmo. Eu que criei a arte. Como é que surge essa arte? Primeiro também aprendi a trabalhar a madeira, a fazer palhotas com um amigo mais velho chamado Raimundo, que já não está entre nós. Eu fui aprendendo e com a concorrência do mercado, porque vendíamos na feira do pau nos sábados, com a concorrência do mercado, imaginei a fazer uma pessoa jogar bola. Não tem nada a ver com pronto, apareceu uma senhora que gostou, comprou e sugeriu-me que eu pudesse fazer a dança do macoela e o lobolo. Well, this work is actually from the south, right? Yes. And it's actually him who started this work. He Invented- invented this type of artwork? Yes, to be art because this used to be like called just a work, not an art. But when he invented this, it's become an art. I see. And He used to work with wood. Wood. Also, he was like a carpenter, something like that. So, when did he invented this? What inspired him? o que é a sua inspiração para começar a fazer suas obras? Bom, a inspiração, como eu dizia, depois daquela senhora me sugerir que eu pudesse fazer uma macoela e o lobolo, eu ainda era miúdo, acho que tinha uns 15 ou 16 anos, e comecei a trabalhar com 13. Eu não sabia como representar o cenário do lobolo. O lobolo é um casamento tradicional. Eu tive que perguntar ao meu tio e ele me explicou. Agora, de lá para cá, eu tenho me inspirado em todas as cenas que eu vejo na rua, do dia a dia dos moçambicanos. His motivation was from one woman that I think she is his friend. Yes, okay. that is older than him, and she taught him how to do that, and he started to do this, and he started to collect every scene of Mozambican life. I see. Yes. Through this art form. And how long ago was this? Did he started? Quando começa isso foi... Desde- Eu começo a trabalhar, comecei com 13 anos, mas comecei a fazer cenas de vida com 15 anos. Já passam uns bons anos, mais ou menos uns 13 ou 14 por aí. It's about like 13 to 15 years old that he started to do this work. Okay, so when he it's was very- like 13.
I see. So he have collected quite some time of experience and created this artwork. Yes. I see. Well, now we take a short break, and when we come back, we'll talk more. Welcome back to the program. So now we're talking more about the exhibition itself. So I would like to know how many art pieces or artworks did Mr. Dino brought with him this time? Quantas são obras que vão ser lá no exibição? Aqui em Tailândia são 13 peças no total. Sim, são 13 peças. Okay. There are 13 pieces of art. So how did he choose them? What made him decide that he's gonna bring these 13 pieces? Por que você levar as 13 obras? Essas obras? Bom, essas 13, são as peças que eu já tinha começado, tinha 7 e aumentei mais. E o tempo também do programa que era para vir aqui já não permitia para eu poder acrescentar mais o número das peças. Poderia falar de novo? Desculpa. Sim, eu estava a dizer que pronto, eu tinha 7 peças que eu tinha já feito. E foi preciso também aumentar mais o número, mas que não foi possível aumentar muito por causa do tempo. Okay. There are 7 more arts that he already did, but it's not finished yet. So he can only took these 13 pieces of art that finished to show us. I see. So how long does each piece of artwork needs to be, takes time to be done? Quantos demora cada obra? Bom, a demora para fazer a peça depende de cada peça, porque tem peças grandes e tem peças pequenas. A peça mais grande tem peças que levam 8 dias mais grande, tem peças que até levam 10 dias, e tem peças que levam 3 dias, mas no mínimo, em média, é uma semana. São 7 dias mais ou menos. Okay. Well, there are also big work and also small work, right? So the big work would take like 8 to 10 days. Yes, and the small work would be like 3 days. But the minimum of work or average of the work is the 1 week. Including like coloring and the whole thing? Todos, né? Incluindo todo o trabalho. So included everything. I see. So I've seen that he brought many art pieces with him today, and all actually represents Mozambique really well, as I feel like I see a glimpse of Mozambique. So I would like to know which one is the hardest to make. Bom, essa só é a vida da moçambicana, tem sotaque da moçambicana, assim. E qual é, como que fala? A obra mais difícil que você fez? Qual é a peça mais difícil que eu fiz? A peça mais difícil que já fiz, até agora, é o My Love e a volta do Johnny Johnny, porque leva muito tempo para fazer. Mas também o do Maneng também é difícil, todas elas são difíceis. Mas a mais é o My Love, porque leva muita gente, tem que trabalhar também o carro também. Well, the most difficult one would be My Love, which is represent the bus of Mozambique. And the reason why it's the most difficult one because there are a lot of people, as you can see. Yeah. And also the work of the car, everything very detailed, so use a lot of time and also very difficult to make. I see. So can he explain to us like some of the 3 pieces that he chose, like any 3, and explain to us what it means? Okay. Poderia mostrar a nós qualquer obra que você gostaria de mostrar, tipo 3 obras. Ok. Bom, eu vou falar primeiro vou falar dos chopelas. Os chopelas são aqui chamados de tucutuco, parece. Em Moçambique temos, mas só que os chopelas de Moçambique são pequenos. Porque eles também ajudam, apesar de os moçambicanos não aderirem muito, porque os chopelas são caros. E lá em Moçambique também é muito caro para pegar o chopela, pagar e tal. E essa peça de chopela também é uma peça que pronto, eu gostaria de compartilhar convosco e demonstrar. Posso continuar? Cada explicar cada Ok. Sim, eu estava falando do chopela. Chopela tem essa particularidade de ajudar os moçambicanos no meio de transporte, mas só que pronto, não está a ajudar muito também por causa do valor que é um bocado alto.
Okay. Well, the first one would be that one. Okay. This is called Chopela. Chopela is more likely to be like tuk-tuk in Thailand. Is it like a taxi? Yes, it's like Okay. public transportation. But this one also very expensive to use okay. pick up to use this car. And also he said that this car is smaller than tuk-tuk, Okay. but it's almost the same. I see. And other pieces? And outra? A outra eu vou falar do My Love, vou saltar essa, vou falar do My Love também, porque ainda estamos a falar do meio de transporte, porque é uma crise em Moçambique o transporte. Temos o My Love, as pessoas não aderem muito ao Chopela, preferem subir o My Love e ficam lá apertados e se abraçam, por isso que se chama de My Love, porque a pessoa tem que abraçar o outro, sem querer tem que chamar de amor. E as pessoas usam o My Love para dentro da cidade e da cidade para os bairros. De manhã as pessoas estão sujeitas a pegar o My Love para poderem ir trabalhar. A volta também. São os carros que normalmente trabalham ou funcionam nas horas de ponta. De manhã, quando levam os trabalhadores, tem muitos My Love a circular. E nas tardes, quando as pessoas saem do serviço, também é muito My Love. Okay. The second one would be My Love. Okay. My Love is the one that we already talked about, like the car of Mozambique. And this one is used in Mozambique. In the morning, people like to use it to go to work. And then, Public transportation, yes, right? and there are lots of people, and the traffic there also like not good. Okay. Yeah. So there are a lot of people have to hug each other on the car, so that become the word My Love, I which see. like They hugging hold on to other. each other not to fall off the car, Yes, basically. exactly. I see. And what about the last piece that he wants to talk E about? a última. A última peça vamos falar do Dumbaneng. O Dumbaneng é uma linguagem, é um dialeto do sul de Moçambique, o Xangan, o Rong. Quer dizer o quê? Tem que confiar o pé. Por que confiar o pé? Porque os Dumbanengues surgem sempre nos terminal dos chapas, onde o terminal do chapa, onde termina o My Love ou o minibus, surge o Dumbanengue, porque as pessoas vão vender lá porque querem apanhar os clientes que descem, voltam do serviço àquela hora da ponta, querem comprar alguma coisa para poderem confeccionar ou cozinhar em casa, e eles formam ali um mercado naquele momento. Quando termina a hora de ponta, eles saem. Aí a polícia municipal proíbe, porque não é lugar próprio para fazer o mercado. E aparece a polícia para proibir, as pessoas têm que correr. E por tantas vezes repetir o cenário, a polícia costuma chamboquear e as pessoas fogem. Por isso, em dialeto, eles chamam, tem que ir para aquele mercado, mas tem que confiar o pé. Então, tem que dumbar o nengue. Okay. Okay. Does the police not allow to Yes. sell Yes. something like that? And you have to run when the police So found similar that. to Thai, Yes. you know, kind Thai of market. market. I see. Yes. Okay, and is it like fresh market? Um, this is like It's called Dumbane. Yeah. And it is in the south of Mozambique. Okay. Yes, and it's the place that the terminal of My Love. yes, the terminal of My okay. Love of Okay. like tuk tuk, and that's a place that have a lot of people, like a market. I see. But they have to pack up and run every time police Yes. comes, right? And then if they get caught, they get fined? Like they have to pay money to the police or... Tem que dar dinheiro para a polícia depois. Não, Não. aí Sai tem de que se completo. correr, porque quando chega a hora de ponta, aquilo fica uma confusão de muita gente. Pessoas que descem, pessoas que vendem, até não há espaço nem para circular. They don't have to pay because they are good runners, I so they see. can run in time. I see. Well, now we have to take a short break, but when we come back, we'll talk more about it. Okay. Welcome back to the program. So now we're in our last break. I've heard that there's also a piece called Sufficiency Economy in Mozambique. So can you explain to us about the story of the piece and the inspiration behind it? Poderia explicar a sua inspiração sobre a sua arte? Se chama Economia Suficiente. O que é sua inspiração? Bom,
a economia e suficiência que existe em Moçambique, que eu sei, as pessoas sim, isso ajuda muito na alimentação dos próprios moçambicanos. Só que aqui nesse programa que tem agora, eu vejo um programa um pouco diferente que vai ajudar muito, porque eu estava a ver com uma senhora tailandesa que está em Moçambique, esse programa está a ser implementado um novo programa que é para ajudar os moçambicanos a criarem também o peixe, para além da plantação do próprio arroz, porque em Moçambique não tem muita plantação de arroz, só temos na parte do sul, mais Choque, e outra parte, não sei exatamente, mas no norte. Agora, a economia vai ajudar muitos moçambicanos, é um programa bem-vindo, e eu fiz aquela peça, inspiração de certas machambas que existem localmente, que as pessoas plantam, tem o pequeno terreno, e ele tem um pequeno espaço, que tem a casa dele, ao lado ele tem uma pequena machamba, e ao lado também pode reservar um sítio onde pode criar também o peixe. Isso ainda não é um programa que existe de criação do peixe, é um programa que ainda vai se implementar, pelo que sei. É mais ou menos isso. Okay. Well, this came from the inspiration of a person from the embassy who showed Mozambique the economy Sufficiency economy. yes, Yeah. and that present how they think about this is which came from our king, right? Okay. To help their culture, agricultural, like to have fish and rice, and to build a little farm inside the house, and also this is helping a lot. So this is why I came to the work. I Yes. see. So it inspired from the implementation of sufficiency economy in Mozambique. Yes. And it worked, right, there? Like, did it help the people? He thinks this project will help a lot for Mozambican I because normally Mozambicans Yeah. work at home and I they see. have their land, and if they know how to plant, how to do the fish, it will be good for them. Like, help them long term in Yeah. a way. And this is just starting. Well, that's great. So it just started this idea, Yes. right? I see. And so what about after Bangkok? Like, will he take back his art pieces back to Mozambique, or where will these art pieces go? This I will stay in Bangkok, Oh. in Thailand, right? No, Okay, after kita. Vai de perguntar. Essa sua para ficar aqui na Tailândia para sempre? Não, de princípio eram as peças para voltarem para Moçambique, para a embaixada, mas agora mudou-se o plano, tem que ficar aqui por algum tempo, para depois é que volta para Moçambique, We don't para a know that. embaixada. Okay, so we'll stay here for a while and then we'll take back to Mozambique, and we don't know that yet. Okay. So I've heard that you also come here with a purpose of, creating art pieces about Thailand, trying to introduce the Thai lifestyle and culture to the people in Mozambique. So how are you planning to do that? Since he also mentioned earlier that this is his first time in Asia as well. So where will he get his inspiration from? Bom, você vai fazer algumas coisas que têm inspiração da Tailândia, né? Então, como é a sua inspiração aqui da Tailândia? Bom, de fato eu vou fazer algumas peças que eu achei bonitas aqui da Tailândia para levar para Moçambique. Eu até disse que pronto, eu quero levar a Tailândia em forma de arte para Moçambique, para mostrar aos moçambicanos da mesma forma que eu levei para a Tailândia a vida dos moçambicanos. Eu quero levar também a vida dos tailandeses para mostrar aos moçambicanos, numa parte. Agora, a inspiração, bom, eu vi, era muito fácil para mim, porque da mesma forma que eu faço em Moçambique para me inspirar, é da mesma forma vendo, passeando, vendo coisas que acontecem, pronto, ajuda-me muito. Okay. Yeah. Okay. So he already seen many beautiful things in Thailand after he been here for like a week. Okay. And he been like walking around Bangkok and seeing life of Bangkok. So he would like to take the life of Bangkok in the art form to show Mozambique. I see. So he mentioned to us that he's seen some parts of Bangkok. What parts did you see? O que você viu aqui na Tailândia? Bom, as primeiras coisas que eu vi, eu vou tentar retratar coisas que têm um bocadinho de semelhança com a vida dos moçambicanos. Como, por exemplo,
o que tem acontecido, a venda de comida na rua, o transporte e a outra coisa que me impressionou muito, que eu gostaria de mostrar aos moçambicanos, que não tem nada a ver com eles lá, é aquele transporte do barco no rio. Eles lá, nós temos barcos mas de pesca, transporte de barco também para atravessar para outra margem, Catembe, de Maputo para Catembe, sim, mas não ao longo do rio, é a travessia do oceano. Mas o cultivo, bom, não visitei, mas eu visitei uma parte onde tem senhoras a colherem o arroz, vi também uma representação de uma banda tradicional, parece que toca música, são coisas assim que pronto, eu gostei muito e gostou muito, queria muito também representar. Okay. Well, you've seen both similar things that similar to Thailand, like the food, street food. Okay. There we had a food truck in here, Yeah. and also the different thing like boat that we are very used boat a lot to Yeah. live in our life, Yeah. and that he also, how to say, saw the Thai traditional band Okay. that inspired him to make his work after this. I see. Well, unfortunately, that's all the time we have. Thank you so much for coming into the program and share with us this information. Thank you so much. ขอบคุณค่ะ Mozambique is a country in Africa and many people might not be familiar with the name, but with its rich culture, hopefully Thailand will be able to know more about this country and may one day visit. After this exhibition, Mr. Dino will create more art pieces that will represent Thailand and will be permanently exhibited in Maputo in Mozambique, which the Thai embassy has recently opened in June 2016. And that's all the time we have for this episode. Thank you for tuning in. See you again next time. สวัสดีค่ะ